Poucas coisas no meio evangélico me incomodam tanto quanto a frase "Ah, é pra Jesus, tá bom". Esse contexto dessa frase, que geralmente vem associado a um mau desempenho em qualquer atividade para Deus, me incomoda de uma maneira gritante, porque associa aquilo que fazemos para Deus como se estivéssemos fazendo para alguém que fosse aceitar tudo que estamos fazendo. Olha, não vamos cair aqui em extremos, tá bom? O primeiro extremo, e eu já quebro esse mito aqui, é que não, nada do que você fizer para Deus, seja melhor ou pior, mudará aquilo que ele sente a seu respeito. Afastará Jesus da cruz. Nada, ele é o Cordeiro e o que foi escolhido antes da fundação do mundo, nada vai mudar isso. Afinal, foi a cruz que nos deu acesso ao trono da graça, como diz em Hebreus 4,16, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Então, nada do que você fizer de fato mudará a forma como Deus te vê, mas a forma como você vê Deus muda. Se você continua fazendo as coisas para Deus de maneira porca, e me desculpa se isso te ofende, mas é a verdade. Se fazemos as coisas para Deus de maneira porca, chula, baixa, de qualquer forma, se fazemos as coisas para Deus de qualquer jeito, isso não diz a forma como Deus nos vê, mas isso diz a forma como nós vemos a Deus. É impressionante como nós, evangélicos, crentes, usamos essa desculpa de que Deus me ama e ele vai aceitar de qualquer forma para entregar para Deus qualquer coisa. A verdade é sim, Deus ama de qualquer forma, isso não vai mudar, mas pelo amor de Deus, você ama de qualquer jeito. Isso me incomoda de tal forma, porque não é sobre Deus, ok? Tudo isso que eu tô falando aqui não é sobre a forma como Deus nos vê, nada vai mudar, mas é sobre a forma como vemos a Deus. Deixa eu deixar algo bem claro para você, Deus merece o seu melhor. Deus é glorificado quando você entrega o seu melhor. Vamos deixar isso mais claro possível. A excelência glorifica a Deus. A excelência glorifica a Deus. Mas Deus aceita de qualquer forma. Por que eu preciso entregar o meu melhor? Por que eu preciso ser excelente nisso? Porque para glorificar em meio a um mundo caído, a excelência chama atenção. Há mais glória em meio ao mundo caído quando você executa com excelência do que quando você faz de qualquer jeito. É isso que eu estou dizendo. A Bíblia é muito enfática em Samuel, quando o profeta vai escolher Davi como rei, em dizer que Deus olha o coração. Tudo bem, Deus olha o coração, mas o homem vê a aparência. Quando nós focamos apenas na parte que Deus vê o coração, nós acabamos esquecendo que o homem vê a aparência e que o nosso principal chamado como cristãos vocacionados em Cristo é sim tocar o homem com a mensagem do Evangelho de Deus. E se o homem vê a aparência, então sim importa a forma como eu levo essa mensagem, importa a forma como eu transmito aquilo que Deus tem feito na minha vida, importa sim a forma como eu sirvo a Deus, porque isso não é para impressionar a Deus, isso é para chamar a atenção dos homens. Isso é para mostrar para as pessoas lá fora o quanto Deus é importante para mim. Eu fico abismado com a forma como nós tratamos a Deus e como outras religiões tratam seu Deus com tamanho esmero, cuidado, honra. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos os seres viventes, os anciões, os anjos se rendendo, entregando o seu melhor em adoração, mas parece que aqui nós queremos continuar usando a muleta de que para Deus tudo bem, ele aceita de qualquer jeito. Isso não deixa de ser verdade, mas eu quero te dizer como você olha a Deus, como você demonstra o amor do seu Pai, como você reage a um amor tão incrível, como você reage ao fato de que ele te amou dessa forma. Veja bem, meu pai, ele não é um pai perfeito. Meu pai nessa terra não é um pai perfeito, nem minha mãe foi uma mãe perfeita, mas eu posso te dizer algo, mesmo a Bíblia dizendo que eles são maus, porque mesmo vocês sendo maus, vocês ainda conseguem dar boas dádivas aos seus filhos, mesmo sendo maus, meus pais ainda me inspiram e me fazem querer ser uma pessoa incrível pro meu filho, porque eu tive pais incríveis e eu quero que os meus filhos também tenham pais incríveis. Eu quero que as pessoas olhem para mim e honrem a criação que os meus pais me deram, honrem meus pais pela criação que eles me deram. E olha que eles são falhos, como eu disse, ele tem seus defeitos. O que dirá mais Deus? Será que as pessoas olham para a forma como vivemos, olham para a forma como servimos a Deus e diz, caramba, o que Deus fez mudou esse rapaz de maneira extraordinária. A forma como ele é dedicado a Deus, a forma como ele entrega o seu melhor, realmente exala
o amor de Deus, exala o quanto Deus o ama e principalmente exala o quanto ele ama a Deus. Essa preocupação veio justamente de quando eu comecei a pensar quando é que eu aceitei tão porcamente o quanto eu conheço a Deus. Quando é que eu aceitei tão porcamente a forma como eu sirvo a Deus. Quando é que eu deixei de honrar a Deus com o meu financeiro, com as minhas emoções. Quando é que eu deixei de honrar a Deus entregando o meu melhor. Quando é que eu parei de me importar com esse amor tão genuíno por mim. Quando a gente fala de excelência e como ela glorifica a Deus, é sobre esses pontos os seus filhos. Fala sobre uma noiva que, bem pontual, colocou João adornada, santa, perfeita. Sim, adornada significa bem produzida, preparada, e muitas vezes parece que o que entregamos para Deus é tudo aquilo que foi feito de qualquer jeito, de última hora. Eu quero te confrontar em dizer, cara, entrega. Se você já vai se entregar a Deus, se você vai fazer, faça o seu melhor. Faça como se fosse uma retribuição em amor por tudo que ele fez. Você nunca vai pagar aquilo que ele fez por você na cruz, mas é em amor, é uma expressão, é a forma de dizer eu te amo e eu vou mostrar isso com o meu melhor. Eu vou mostrar isso te entregando muito mais do que o mínimo. Eu vou te mostrar isso entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu penso e tudo que eu faço. Afinal, Deus nos ensina que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, de todo o teu coração. Por isso, não deixe de demonstrar o seu amor quando for servir a Deus com o seu melhor. Não pense que a excelência é modismos de igrejas neopentecostais que tentam apenas buscar a excelência à vista de boa performance. Não, Deus não está buscando boa performance, mas a sua boa performance mostra o quanto você quer honrar a Deus. É simples, nós não devemos estar presos ao que estamos fazendo, mas o que estamos fazendo tem que ser para glorificar a Deus. E eu vou reenfatizar isso aqui, eu não quero te aprisionar no ciclo de que você tem que fazer perfeito porque Deus espera isso de você. Eu quero apenas te provocar a amar a Deus da melhor forma que você puder. E eu digo isso da melhor forma que você puder. Afinal, a viúva entregou apenas algumas moedas e entregou tudo que tinha. Às vezes, quando vamos servir, amando o nosso próximo, sabemos que podemos fazer mais e não fazemos. Sabemos que podemos amar mais e não amamos. Sabemos que podemos servir mais e não servimos. Sabemos que podemos honrar mais e não honramos. Então, o que eu quero te provocar não é sobre o que você está fazendo. E eu acho que eu deixei isso bem claro nesse vídeo aqui. Mas o que eu quero te provocar é faça, mas faça com tudo que você tem. Poxa, faça de todo o coração. Bom, é isso. Esse foi um vídeo bem improvisadão, na verdade foi quase um outro desabafo que eu quis fazer com vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com alguém que também vai gostar. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Falou!